a pessoa de produtos ela precisa ter muito claro o que ela pensa, qual que é a visão estratégica, qual é a visão de evolução. Isso tem que estar muito claro para a pessoa de tecnologia realmente olhar para aquilo e falar, eu tenho um mapa aqui e aí eu preciso, em cima desse mapa, fazer a construção. O ecossistema mesmo, todo o grupo Carrefour, a gente olha os nossos produtos aí, cartões também dando esse acesso a benefícios dentro do ecossistema. Então, como você colocou, então a gente tem o posto, então os nossos produtos dão ali um diferencial no abastecimento, que só este cartão vai ter ali acesso. Os produtos financeiros aqui que a Mônica comentou, ele oferece mais prazo. Então, se você for na drogaria com os nossos produtos, você tem mais prazo. Abastecimento é um diferencial. Você não paga em 30 dias o abastecimento. Se você quiser, você pode. É uma decisão sua. Mas nós oferecemos até 70 dias para você abastecer, para você pagar esse abastecimento. Todo mundo está querendo se tornar uma fintech, né? Acho que a palavra do momento, acho que a gente está vendo hoje em dia na indústria diversos players criando soluções financeiras, etc. Mas a gente sabe que esse é um movimento que não está acontecendo de hoje. Isso já é mais antigo do que andar para frente. Quando a gente vê movimentos fora do Brasil falando de Buy Now, Pay Later, etc. Isso tudo parece uma novidade, inclusive, em mercados externos, mas no Brasil, a prática de oferecer serviços financeiros para diferentes audiências por parte de empresas de indústrias não originariamente financeiras é super antiga e tem trazido bons resultados. Pensando nessa temática, a gente está trazendo para vocês o podcast Verticalizando Gigantes, onde a gente vai abordar como principais, como grandes players construíram suas verticais financeiras, estão levando serviços financeiros para o consumidor em ambientes mais contextualizados, mais nichados e realmente trazendo um impacto positivo para esses clientes. Eu sou o Gabriel Pereira, fundador da Let's Media, e hoje eu estou super bem acompanhado, porque eu acho que eu fiz um podcast de Open Finance com a Tiziana, gostei tanto que eu estou chamando ela para a gente fazer essa parceria junto com a Arim. Então, hoje é um prazer aqui ser co-host junto com a fundadora da Arim. Bem-vinda, Tiziana. Obrigadíssima. Tô super feliz também. Acho que é o melhor KPI que a gente pode ter quando faz uma conexão e disso saem frutos, né? Outros projetos, outros momentos. Tô super feliz de estar aqui com você. Boa. E a gente, nesse episódio aqui em especial, a gente vai conversar vamos falar de um case aqui que iniciou quando o nome fintech ainda nem existia, não era moda, squads, então nem pensar se falava disso. E que hoje tem uma grande oferta de produtos, atinge milhares de pessoas ali mensalmente, que é o case do Banco Carrefour, o case do Carrefour. E para falar desse case, a gente está com duas pessoas aqui do time de produtos, duas pessoas gerentes de produto. A gente está com a Mônica e também com o Rogério, que vão contar um pouquinho para a gente desse case e acompanharam toda essa jornada do Carrefour. É um prazer receber vocês aqui hoje. Bom, o prazer é todo meu, né, nesse caso. Queria agradecer também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tenho certeza que tem bastante coisas legais para nós trocarmos aqui juntos. Eu também estou super feliz pelo convite de estar participando do podcast. E vamos trocar bastante figurinhas e trazer bastante insights de como que foi desde os primórdios. Boa. E acho que é legal, assim, um dos objetivos dessa série que a gente está fazendo é que outras empresas que estão passando pela mesma situação, etc., possam aprender com os aprendizados também, né? Já que você não precisa cometer, talvez, o mesmo erro que uma outra pessoa cometeu. Enfim, acho que facilita todo o nosso ecossistema. E eu queria começar abordando do começo, assim, de vocês. Vocês contassem um pouco dessa trajetória de vocês e do Carrefour, que isso se mistura também a evolução de vocês lá dentro com a criação dessa área financeira, né? Bom, eu comecei no grupo Carrefour em 2007. Ainda não se chamava-se Banco Carrefour. Nós éramos Carrefour Administradora de Cartão de Crédito. Efetivamente, o produto core naquela época era o cartão Private Label. Certo. Era um cartão ali 100% de utilização nas marcas Carrefour. E aí eu tive a oportunidade de começar no Contact Center, fui evoluindo dentro da estrutura ali do grupo, até que tomou a decisão efetivamente de virar um banco. Participei desse momento de transição
de marca, de várias outras coisas que acabaram acontecendo ali. E aí, em 2012, eu realmente integrei o time do banco, participando já da estrutura de produtos e com um grande desafio de transformar um cartão que era private label para um cartão bandeirado, que era algo muito importante naquele momento para o cliente e também para o nosso negócio. Eu tenho uma história bem parecida do Rogério. Eu também comecei na central de atendimento. Legal. E aí, ao longo até da estruturação do próprio banco, em trazer uma bandeira para o cartão de crédito. Então, como o banco na época ainda não era banco, né? Então, como a administradora de cartão de crédito do Carrefour tinha só um cartão private label, havia um projeto de ter um cartão bandeirado, né? E aí, para iniciar esse projeto cartão bandeirado, eles convidaram algumas pessoas para ser testers. E aí, foi assim que eu comecei a participar ali do primeiro projeto grande ali, e aí se tornar, assim, o banco Carrefour que era hoje. E depois daí, só foi deslanchando para as outras marcas e outras bandeiras que a gente tinha. E eu fui crescendo junto com o banco e junto com a área, né? Então, já fazem 15 anos que eu estou no grupo Carrefour. E passei por toda essa jornada do banco. Essa virada, né? O fato de vocês dois virem da parte de atendimento ao cliente, etc., me dá uma pulga atrás da orelha, que é uma dor que eu passo, que eu passei muito. Gabriel soube numa outra ocasião que a gente gravou, que eu não vim no mercado financeiro, né? Então, eu literalmente fundei uma Techfin, não vindo do mercado financeiro. Eu sou uma espécie em extinção. Porque é muito difícil, realmente, você ter acesso, principalmente a conhecimento, né? Então, momentos como esse aqui de troca eu acho muito ricos. E aí, a pulga que me veio atrás da orelha aqui na hora que vocês estavam falando foi como que foi na etapa de aprender sobre, né? Uhum. Aprender sobre o arranjo, né? De uma maneira geral. Um projeto bandeirado, né? Não, e acho assim, o desafio de se aprender e naquele momento ainda que a escassez de recursos ainda era maior. Se hoje não tem informação, que dirá? Exatamente. Falando um pouco até da minha formação, eu sou formada em enfermagem. Então, nada a ver com o mundo financeiro. Verdade. E aí, quando eu recebi essa proposta, eu larguei a enfermagem e falei, esse aqui é o caminho. Caramba, que legal. Me apaixonei pela área de produtos em si. E o aprendizado foi muito no dia a dia. Então, como antes, hoje existem algumas escolas, né, alguns cursos focados em Product Manager, em PO, né? Tem ali alguns segmentos. Mas antes, você aprendia na raça, você aprendia no dia a dia, você aprendia com o cliente ali. Então, era muita troca e era legal, inclusive na época lá dos primórdios do banco, que a gente era muito unidos ali em questão de áreas. Então, a troca de conhecimento, e uma pessoa de produtos tinha conhecimento em dados, tinha conhecimento de tecnologia. Então, essas pessoas mais antigas ali, raiz do banco, a gente meio desenvolveu um olhar 360, que inclusive eu acho que falta um pouco nos profissionais hoje. Total. E assim, né, até complementando a Moniquinha, eu me lembro que quando eu fui para o banco, efetivamente, em 2012, de fato, assim, era um universo totalmente diferente, porque você sai de um contact center, você aterrissa num banco. Exatamente. E aí, o universo é totalmente oposto do que você trabalhava. Então, eu tinha aquela vontade de participar ali do desenvolvimento do produto, etc e tal, mas eu não sabia o quão complexo era você fazer isso na prática. Teve aqueles momentos de, eu tenho uma ideia maravilhosa, pena que a regulação não deixa. Eu me lembro, né? Hoje, ela é uma das nossas diretoras lá no banco, né? Eu me lembro que quando essa nossa superintendente, ela nos levava para mostrar o resultado, porque toda semana nós tínhamos uma agenda semanal ali de ver resultado. Sim. E aí eu me lembro que ela abria ali aquele Excel que ela chamava de aterrissagem, que basicamente era comparar o resultado semana contra semana, ano contra ano, etc e tal, quanto que nós vamos fechar o ano, fazer o forecast, orçamento e tal. E aí eu me lembro que quando ela usou esse termo, aterrissagem, eu imaginei um avião aterrissando, né? Tipo, mas por que ela tá falando de avião se nós estamos falando de números e tal?
E eu estava acostumado na casa de reais, na casa de 1.000. No na... máximo de 1.000, né? Aí de repente ela mostrava um número que estava dividido por 1.000, não era 1.000, era milhões, era não sei quanto. Então, ali eu percebi o quão eu era carente de conhecimento e de aprendizado. E, de fato, a Mônica falou, não havia uma escola que te formava isso. Você aprendia muito na prática e algumas coisas você naturalmente precisava buscar conhecimento. Então, eu, particularmente, eu busquei me aperfeiçoar um pouco em finanças. Então, eu estava fazendo administração de empresas na época. Sim. Depois, eu virei minha cadeira para marketing, para entender um pouco mais sobre produto, sobre estratégia e outras coisas. Fiz uma especialização em comunicação para me ajudar, porque a área de produtos acaba interagindo com toda a organização. E fiz algo mais para finanças, para conhecer resultado, P&L, demonstrativo, etc. e tal. E também outros cursos que me ajudassem efetivamente ali na minha cadeira nova de produtos. E aí foi quando, efetivamente, eu comecei a entender esse universo complexo para, de fato, começar a aplicar ali e aprender um pouco mais. E é curioso que também esses cursos, porque assim, eu saí de administração direto para um banco. E os cursos, eu sinto que em algum momento, óbvio, eles ajudam muito, assim, mas de certa forma, ele tem um papel importante que é me dar confiança para desbravar o que eu não sei, porque mesmo saindo de uma faculdade de administração, etc., eu cheguei no banco, eu achava que o varejo era agência. Até entender a lógica, complexidade, né, dos produtos e depois ver toda a relação de parceiros e cobranças. E aí, por exemplo, tem o cartão Carrefour, tem o cartão que eventualmente você faz em parceria. A gente, como consumidor, nem entende exatamente o que isso tem por trás. E é legal que vocês acompanharam essa evolução toda. Queria ver se a gente consegue fazer. Eu não preparei isso, não deixei isso em roteiro nem nada. Mas, de cabeça, vocês conseguem pensar, talvez, momentos chaves, assim, dessa jornada. Assim, olha, em determinado ano a gente conseguiu oferecer mais, ampliou o portfólio. Foi aí que teve essa virada, foi aí que começou a ser digital. Acho que é legal a gente abordar um pouco dessa trajetória, porque hoje vocês têm muita coisa sendo ofertada, né? Tem até, enfim, desde a parte de conta, cartões, tem seguros também. Acho que é legal a gente entender essa construção também. Acho que a gente pode ir montando juntos aqui o que eu vou lembrando. Uma timeline, né? Exato. Então, o banco, a CAC, né? Como era o chamado, né? Trabalhava só com cartão PL. Então, Private Label, que era só aceito dentro das lojas Carrefour e era só no segmento Carrefour. Apenas isso. E aí, depois, foi ofertado o cartão com a bandeira Visa. Então, a gente tinha lá, foi o primeiro bandeirado que teve. Depois, ampliou para a bandeira Master. E aí, da bandeira Master, e ainda assim, olhando só uma unidade de negócio, que é o Carrefour. Da bandeira Master, a gente ainda fez alguns segmentos, né? Então, tanto nacional como internacional, Platinum, Testamos, Gold. né? Testamos, Gold, Platinum. Porque as pessoas talvez não tenham esse conhecimento, mas nós temos dentro do nosso portfólio bastante pessoas que têm uma renda considerável, alta ali. E aí, naturalmente, começou a aparecer um pouco da necessidade desse público de, eu quero usar o cartão, mas gostaria que fosse diferente quando eu chegasse para utilizar. E nós fizemos um teste, inclusive, com uma marca diferente, um car design, diferente. Legal. Foi um investimento interessante, mas que também gerou um aprendizado muito grande. E nesse momento a forma de contratação ainda era... Ou já estava híbrido, ou era no ambiente físico? Não, era 100% do ambiente físico. Eu diria que isso aconteceu, acho que ali entre essa mudança de cartão bandeirado, acho que ali em meados de 2010 a 2012, 2012 a 14, eu acho que nós fomos para esses testes nacional, internacional, Gold, Platinum. Eu acho que nesse período é importante falar que nós sempre tivemos ali algum tipo de seguro. Sim. Eu acho que o nosso seguro mais forte na época era o prestamista, né? Que acaba cobrindo em situações eventuais ali o pagamento da fatura. Sim. E aí eu diria que ali em 15, 16 foi quando o banco começou a entrar nesse mundo digital. Chegamos até a ter um coworking, né? Na época lá. E aí a gente
começou a desbravar um pouco dessa transformação digital, que era a palavra no momento, né? E ali a gente se dividiu, né? Começamos a testar o trabalho em squads. Sim. E ainda não nesse formato de tribo, como Sim. algumas empresas trabalham, e como hoje a gente já trabalha, né? Então, num formato de squads, mas ainda um pouco ainda desestruturado, né? Sim. Aprendendo muito sobre o ponto, e a gente estava separado fisicamente. E aí, esse é o grande aprendizado que eu trago desse momento de transformação. Então, a gente se separou fisicamente. Um grupo de funcionários foram trabalhar nesse modelo de squad e tudo mais, e um outro grupo de funcionários continuou trabalhando no modelo tradicional de áreas, se reportando ali Departamentos, né? em departamentos, né? Então, ali cada área tinha a sua... Se algum dos dois der muito certo ou muito errado, vocês viravam... Virava, Mas, pode falar. Não. Então, e até, né? E era tão assim, era um teste mesmo, que nós dedicávamos 50% do nosso tempo no coworking, Sim. para efetivamente pensar em coisas novas, iniciativas diferentes, etc e tal. E 50% dedicava no BAU, que era o dia a dia. Aham. E aí os prédios não estavam distantes, era na mesma rua. Então, tipo, de manhã você estava em um prédio, à tarde você estava em outro. De manhã você tava de camiseta, aí tu botava uma blusa social, à tarde... O voltava- Bradesco tá vivendo isso agora, o banco mesmo, o Bradesco tem o Run e o Change, né? E aí o Change the Bank são todos os projetos que o Bradesco tem de inovação, e o Run the Bank, né, é o dia a dia daquilo que tá e não pode parar, né? Eu acho que é bem similar essa lógica. Mas aí eu acho que um grande aprendizado que eu trago dessa experiência é que não adianta você querer mudar a chave do colaborador. Tipo, metade do tempo você vai olhar. E a transformação digital não é olhar só o novo. Você tem que olhar também o dia a dia, Exatamente. né? O Exatamente. BAU. Então, era estranho esse negócio de 50% do tempo você olha novo. Então, isso é transformação digital. E 50% você olha o dia a dia. E isso acaba aqui dando até uma frustração porque uma mesma pessoa ela não consegue, né, fazer essa... E até as pessoas que não eram do transformação digital, do inovação ali, ficavam, caramba, então eu não posso trabalhar em coisas novas, eu não posso trazer inovação, eu não posso pensar em produto novo. Então, isso meio que começou a gerar E era uma ilusão, né? Porque, assim, mesmo você estando 50% na transformação digital, no co-work, lá trabalhando, seu e-mail continuava vindo as mensagens. Tá pegando fogo aqui. Tá parado tal coisa. Você tem que olhar, tem não sei o quê. Você continuava. Então, era algo que nós fazíamos, mas, ao mesmo tempo, o dia a dia era isso. Era tocar os dois e garantir que as coisas continuassem. É uma questão de pé. mais cultural, né? E aí, às vezes, a gente aqui, botando meu chapéu de CEO, a gente quer botar uma diretriz, né? Não, vamos direcionar e tudo mais, mas a gente esquece, né, que, na verdade, começa na cultura. Então, ou a gente começa a transformar, mesmo que a pessoa esteja trabalhando no Run the Bank ali, ela está trabalhando no Run the Bank, mas ela é estimulada a inovar ali, né? Enquanto algumas pessoas estão tocando projetos full-time, eu concordo 100% com vocês, full-time ali para acelerar a transformação, porque é importante a gente ter essa divisão, né? Mas é cultural, então não tem como a empresa como um todo ficar 100% focada numa coisa ou 100% focada em outra. Na verdade, a cultura e da inovação precisava estar presente em qualquer um dos ambientes, né? Mas eu acho que é complexo, tanto essa parte da divisão física, quanto a mesma pessoa ter atividades complexo. E na prática, assim, eu já ouvi diversos relatos em diferentes formatos passando por esse desafio. E eu acho que ninguém falou, não, foi super tranquilo, a gente fez isso assim. Eu acho que óbvio que você tem melhoria em A, em B, mas no final do dia, você transformar realmente como é que era, assim, transformar o hábito de uma pessoa já é difícil pra caramba, né? Você falar de uma quantidade de pessoas que trabalham junto, etc., realmente não é trivial. E, ao mesmo tempo, colocando um produto financeiro, tendo que performar, vendo se a carteira de crédito está funcionando ou não, né? Então, é super complexo, assim. Eu queria até entender, assim, nesse momento, só para eu retomar um pouco na linha do tempo, nesse momento de virada, quais os produtos que estavam disponíveis ali para o consumidor? Como é que estava funcionando?
Então, até então, eram esses produtos ali olhando ainda uma única unidade de negócio. Tá. A partir desse momento que a gente começou a separar fisicamente, toda essa transformação digital, a gente trouxe mais uma unidade de negócio, que era o Atacadão. Então, a gente começou a pensar e criar um produto cartão Atacadão para esse portfólio de clientes, né? Mas eu acho que, Moniquinha, mesmo que seja teste, eu acho que nesse período nós tivemos o começo de uma linha nova de crédito, que era o empréstimo pessoal. Sim, bem lembrado. Que era algo que... Hoje vocês têm os dois, né? O consignado e o pessoal, Isso, né? isso. Então, no começo ali havia muitas incertezas, até porque é um produto que muda o comportamento de risco do cliente. Você não tem como, ele acaba tomando mais crédito, se expõe mais risco. Então, nós estávamos começando efetivamente a fazer alguns testes no Carrefour com a linha de empréstimo pessoal e aí, em paralelo, criou-se, na mesma ideia, um time apartado, que chamou-se na época, acho que o War Room, né? O War Room. Para focar no produto de cartão do Atacadão, para fazer esse negócio deslanchar. E enquanto nós também fazemos ali teste do empréstimo pessoal, que era um produto promissor e que hoje tem uma carteira considerável ali, importante para o grupo também. Em termos de sistemas, assim, eu imagino que quando nasceu, você não pensava, talvez, em ter... Óbvio, né? Todo mundo tem um business plan que vai longe, né? Mas, assim, em termos de arquitetura, não necessariamente você já nasce pensando em conseguir funcionar com diferentes cartões e produtos, etc. Nesse momento, como é que era a construção também? Vocês faziam mais dentro de casa e aí, beleza, fez o War Room, aí foi mudando. E eu tô perguntando porque eu também trabalhei num banco laranja. Agora tem dois aí que estão brigando por causa de Com laranja, mas eu lembro que em alguns momentos que a gente queria criar um cartão de uma forma diferente. Inclusive, a gente teve que pegar um parceiro na época para fazer fora, porque os sistemas ainda não estavam preparados para atender algumas daquelas demandas. Assim. Acho que aí um pouco também da nossa cultura é que a gente é muito caseiro. Então, tudo a gente desenvolve dentro de casa. A gente tem uma processadora, né, que faz toda essa parte, mas o desenvolvimento é feito internamente. Hoje, a gente está um pouco mais terceirizando isso. A gente acaba tendo ali algumas empresas parceiras, mas sempre com sistemas que são internos, sempre detentores ali do banco. Então, nesse momento, quando a gente criou tanto o crédito pessoal como o cartão do Atacadão, a gente desenvolveu tudo internamente. Sistemas, até de atendimento de ponta de loja ali, para venda desse cartão, é tudo nosso também, não é uma plataforma comprada de outra empresa. Mas, na época, o core banking de vocês era terceirizado ou era próprio? Vocês fizeram um core banking lá dentro, né? Que é o grande ponto, né? A tese, inclusive, o que me moveu a empreender, né? É resolver essa dor. As poucas empresas têm a maturidade de entender a necessidade de um core banking no D0, né? E principalmente acontece isso que o Gabriel trouxe. Depois que... não, vamos lançar um cartão. Aí lança o cartão. Aí depois, vamos fazer um puxadinho aqui, né? E vamos colocar aqui uma outra coisa. Vamos fazer um puxadinho. Vamos fazer... E no fim das contas, né? Na verdade, você está pagando muito mais caro a nível de custo, né? Quando você poderia, se você tivesse, às vezes, o conhecimento, que não... né? Não está tão difundido assim. Eu lembro que quando eu comecei, assim, poucas pessoas no mercado, quando eu perguntava de core bank, a maioria falava assim, não, core bank é coisa de banco. Né? Porque aí eu falava, não é core bank, é core banking, né? É serviço financeiro, é a conta ali associada ao serviço financeiro e tudo mais. E aí as pessoas iam falando, não, lá tem os sistemas e tal. Você vê que quando vocês conseguem internalizar, né? Que é um ponto extremamente relevante, pelo menos para mim, vocês conseguem ter mais controle, né? De que não vai ser um monte de puxadinho. Sempre né? A gente sabe os nossos legados, né? Os problemas todos que todo mundo tem dentro de casa, nas cozinhas. Mas, quando a gente olha e fala assim, não, beleza, vamos organizar isso aqui, porque isso é uma tecnologia que faz sentido eu colocar mais produtos em cima, né? Provavelmente isso deu a vocês uma velocidade que muitas empresas não têm quando eu tô em reunião com o cliente, tô no mercado, e o pessoal fala assim, não, Tícia, eu tô com esse projeto aqui há 2 anos. 2 anos? Eu tava com um cartão e agora eu queria também ir para a parte de empréstimo, mas a gente não consegue porque tá lá em tecnologia, né?
E aí, quando você vai conversar com as pessoas de tecnologia, eles falam, cara, eu tô tendo que me virar aqui, porque a lógica da arquitetura foi toda pensada para o cartão na época e etc. E agora eu tô tendo que refatorar basicamente o sistema todo para ser possível também ter lançamento em tempo futuro, com o registro em tempo presente, com o cálculo de juros. Acho que as pessoas, quando têm as ideias, elas esquecem que alguém vai ter que fazer aquilo ali, né? Vai ter que codar. Uma coisa, eu acho que e é muito natural, acho que as pessoas, as empresas, elas pensam muito no momento, né? Naquela gama de produtos que ela tem para oferecer para o cliente, e aí muitas vezes acaba se limitando aquilo, ou faz aquelas adaptações sistêmicas para suportar outras coisas. Eu fiquei no banco até 2019, né, no Banco Carrefour, depois eu saí, fiquei 2 anos em um outro player, em outro banco também, não é o Laranja, mas é concorrente do Laranja. E aí eu me lembro que, na época, foi um projeto mega ali complexo, mas que eles tiveram que contratar uma processadora externa, porque a processadora interna deles não estava preparada para suportar esse novo produto. E era um produto super relevante, era o momento de eles... Então, assim, o time de negócios não pensou 2 vezes. Quando viu a oportunidade, fechou o negócio, trouxe, e aí a pergunta foi, como que eu integro isso? Como é que eu faço isso? Aí olhou internamente, não dá. Aí tiveram que contratar uma empresa externa que tinha expertise e, consequentemente, conseguiu implementar ali. Então, acho que esse é o grande desafio. Eu acho que cada vez mais as organizações, elas precisam pensar no depois. Ok, hoje eu tenho isso, mas onde é que nós queremos chegar? Onde é que nós podemos chegar? Para que você também se prepare da perspectiva de arquitetura sistêmica, tecnológica, olhe para dentro de casa e fala, esse legado, ele vai suportar, não vai suportar? Eu vou ter que investir, eu vou ter que contratar. E outra coisa também que eu nesse período, eu tenho aprendido muitas vezes, as empresas, elas acham que elas precisam ter 100% do sistema internalizados. E muitas vezes não é a expertise delas desenvolver internamente. Eu posso achar um parceiro estratégico que me ajude, inclusive, a escalar o meu negócio. Por quê? Ele já tem know-how, já tem expertise em determinado sistema, em determinada tecnologia, que vai fazer o negócio acelerar mais. Mas as empresas muitas vezes não querem tomar essa decisão. E hoje ainda tem um agravante nessa situação, é que esses sistemas têm que mudar toda hora, né? A gente brinca aqui que o Banco Central é o nosso PM e a gente faz o culto backlog dele, A né? gente também brinca disso. Total. E se você não prepara a tecnologia para que ela possa receber múltiplos deploys ao mesmo tempo, né? Qual é a rotina desses deploys? O que é que vai subscrever o quê? Porque o que mais acontece cara, eu tô com 25 squads, então, claramente, se você não tem uma rotina estruturada de deploy, alguém vai subir alguma coisa que vai subscrever, e só quem entende isso é quem está no dia a dia, né? Então, ele falando me lembrou muito a necessidade de tecnologia ter que estar na mesa de negócio, né? Porque o que acontece é, a gente fecha aqui um plano, vamos fazer isso, vamos. Tá bom, fechado, assinado, dinheiro na mesa, chama ali alguém de tecnologia para ver como é que vai fazer. Né? Quando, na verdade, tecnologia é um meio. Então, ou a gente discute como vai fazer o bolo com os ingredientes, com a receita, com todos os pontos ali, ou dificilmente você vai conseguir ter um bolo bom, né? E aí, até para colocar mais ainda uma pimentinha de complexidade nesse assunto, o Roger comentou, não necessariamente preciso ter sistemas internos, mas para você tomar a decisão se você vai querer sistemas internos ou buscar de outros players, outros parceiros, além de tecnologia estar na mesa, volta ainda um ponto do conhecimento da pessoa de produtos. Então, a pessoa de produtos tem que ter... Não falo 100% de certeza, mas ela precisa ter uma visão de crescimento e do que ela quer com aquele produto, qual é o objetivo daquele produto, para ela conseguir também saber se... e opinar e discutir junto com tecnologia. Total. Eu preciso desse parceiro, porque ele vai conseguir escalar, ou não, eu preciso fazer internamente, porque eu vou conseguir ter uma integração melhor com os meus canais de atendimento. Então, esse olhar 360 também da pessoa de produtos é o que eu vejo que falta, e a pessoa, e muito bem colocado pelo Roger, de tá olhando muito agora, sabe? Eu só preciso implantar esse produto financeiro aqui, preciso vender isso, mas não é agora, você tem que pensar
de 2, 3, 5 anos para E frente. as pessoas confundem, né? Eu falo sempre isso, as pessoas confundem tecnologia com mágica, né? Elas acham que é assim, mas é muito mais próximo, gente, de engenharia civil, tá? Então, você define ali a fundação e aquela fundação é que vai determinar quantos andares aguenta. Não dá para construir um prédio na diagonal em cima de um prédio na vertical, né? Então, esses pontos que a Moniquinha tá trazendo, assim, literalmente é o que eu vejo no dia a dia, porque é o que eu vendo, né? No fim das contas aqui com a Aren. E a gente foi na linha de TechFin, né, tudo na linha de as a service, core banking as a service, né? Muito porque a gente criou um para ser integrado e não na perspectiva de uma caixa, né? Não, se a gente não pensar na arquitetura, e a gente teve que tomar essa decisão em 2020, dentro de uma sala de 30 metros quadrados, Salvador, Bahia, né? Sem nenhuma perspectiva de Bradesco, de nada, né? Acontecer. E sem background de fintech. Sem background de fintech, e o que a gente fazia sempre era, eu e o CTO, né? Os dois fundadores, e eu falava, tá, essa provocação de produto, né? Tá, mas aí, lá em 2050, quando eu quiser ter tal coisa, vai dar? Quando eu quiser... E eu ficava muito provocativa ali para entender até onde ia, né? E assim a gente tomou várias decisões na época. Por exemplo, a gente nasceu agnóstico à moeda, agnóstico ao sistema financeiro nacional. E aí é muito simples para mim hoje atender um cliente de outro país. Com a decisão que a gente tomou em 2020. Legal. Mas eu não atendi outro país em 2020. Eu estou atendendo outro país em 2024, né? Que eu acho que é um pouco disso que vocês estão falando. Eu diria, assim, se a empresa, ela se adaptar ao Brasil... ela se adapta a qualquer outro total. país. Aqui é... Porque é um país... aqui é o treinamento porque nós forte. temos tudo, né? Nós temos tudo aqui no Brasil e, consequentemente, eu acho que os outros países acabam se beneficiando disso. Mas uma coisa que a Mônica falou e que você comentou também, acho que essa discussão realmente ela tem que ser em conjunto, sabe? A pessoa de produtos precisa ter muito claro o que ela pensa, qual que é a visão estratégica, qual é a visão de evolução. Isso tem que estar muito claro para a pessoa de tecnologia realmente olhar para aquilo e falar, eu tenho um mapa aqui e aí eu preciso, em cima desse mapa, fazer a construção. Não no laranja, mas no antigo também. Eu me lembro que teve um dia que eu sentei com um diretor de produtos lá na época, e aí eu conversando com ele, eu falei assim, o que você pensa para o futuro? E aí ele me trouxe o que ele precisava para o futuro. Eu falei, não, tudo bem. Então, eu vou chamar o seu time, mais time de tecnologia, mais os demais times aqui, para nós sentarmos e trabalhar em conjunto para construir esse mapa. Ele falou assim, ele não me chamava de Roger, me chama de Rogerinho, né? Rogerinho, seguinte, eu não quero que meu time sente e converse com você. Eu vou te entregar isso aqui. Aí me trouxe várias folhas. Uma Bíblia. Falou assim, tá tudo escrito aqui. É só seguir isso aqui e vai estar tudo certo. Né? Então, as pessoas ainda têm essa mentalidade. Muito. E, na verdade, quando você começa a ler essa Bíblia, como vocês comentaram, tem muitos questionamentos. Tem muitas perguntas. Sim. Tem muitas dúvidas. Eu acho legal também um lado de evolução no mercado, que eu já participei de processos assim de contratação de serviço, que a gente começava pela documentação. Eu entrava no site do fornecedor. Exatamente. E eu não quero nem só ver sua landing page, eu quero ver a documentação. A documentação técnica. Vai poder me atender. E o pulo do gato, né? O famoso pulo do gato mandou a documentação, né? Pelo menos isso acontece 11 de 10 vezes. Mandou a documentação, aí você pede o sandbox, né? Ou o ambiente de homologação. Cada um chama de um jeito. E aí o pessoal... não, beleza, eu já vi aqui sua documentação, super aderente. Tá. Quando começa a bater no ambiente, não tá nada igual à documentação. Né? Então, eu, por exemplo, sou aficionada com isso. Eu tenho KPIs na área disso, né? Que eu preciso que esteja 100%. A gente lá tem... Não sei como vocês se dividem, é até legal, porque poucas pessoas falam isso em vídeos, em podcast, quantos ambientes tem, etc. A gente tem um ambiente de dev, né? Mas o meu ambiente de homologação, que é o sandbox, ele tem que ser idêntico ao meu ambiente de produção. Porque o meu cliente, no meu caso, que é B2B, né? Que são empresas como vocês e muitas outras, eles vão ali tomar a decisão usando. Sim. O momento de decisão... Então, se eu... não, é porque ele é imitado. Não, é todo mocado. Nada é mocado, né? No nosso caso aqui, por exemplo. Justamente para... E quando um cliente abre um ticket falando, na documentação tá assim, mas aqui eu tomei... O pessoal lá da empresa já sabe que eu vou aparecer na thread, como quem não quer nada, assim, olá, tudo bem? Eu queria só saber. E o pessoal já sabe, porque, é a forma como a gente, em produto, toma decisões, como a gente conhece um parceiro, né? Como que se comporta aquilo ali, no fim das contas.
E o desenvolvedor, principalmente, eu bati aqui e deu erro 500. Cara, erro 500 é erro não tratado, né? Que erro é esse, na prática? E aí, erro 500 é para 97 mil casos. Mas eu conheço 90 mil. Então, eu faço uma tabela com 90 mil e só dê no 7.500. Mas não dê 500 para tudo, porque para quem vai desenvolver aquilo ali, fica muito complexo. Então, são pormenores que só a gente que está no dia a dia ali, né? Precisando virar de um private label para um bandeirado, integrar com a processadora e ainda bater meta e mostrar no PNL, na aterrissagem, que o número mudou, né? Porque a gente tem que dar nó em pingo d'água. Então, a gente sabe, né? O que a gente passa. E você colocou uma coisa legal que me trouxe na memória. Todo esse processo de transformação digital, e aí voltando um pouco na nossa linha do tempo, a gente está ali agora no meio da transformação do banco. E não é só a transformação do modelo de trabalho, né? Dividindo as pessoas em squad e tudo mais. Muda também a forma de trabalho. Então, antes a gente era acostumado a trabalhar no modelo cascata de projeto. Descrevia tudo. Eu, como pessoa de produto, ia lá, colocava regra por regra de negócio. Desenhava plano de teste, entregava para a TI, entregava esse documento para a processadora e só aguardava um cronograma de volta para eu testar esse momento. Para ver se o pastel ia sair no sabor que você pediu, né? Exatamente. E aí, a gente tinha um ambiente só de homologação nesse momento. Sim. Quando a gente começou a separar os times dessa forma, a gente tinha vários times trabalhando com várias frentes de trabalho. Com um ambiente de homologação, era impossível. Você mexia numa coisa e descacetava do outro, do colega ali do amiguinho. Usava uma massa de dados, descacetava outra massa lá. Então, precisava criar vários. Nesse momento, a gente viu a necessidade de criar vários ambientes de homologação e foram criados. Hoje, inclusive, a gente tem vários. Sim. E a documentação passou... Porque aí a gente também estava... Aí tem que retomar um pouquinho do momento, que era o momento que estava começando o pensamento de Scrum, de trabalhar em modelo ágil. E ainda as pessoas não tinham ali nem o todo mundo estava na mesma página. E assim, eu acho que hoje está muito mais claro e muito mais difundido o que é realmente o trabalho, né? E a sua importância de trabalhar nesses modelos. Mas antes... Trabalhar em Scrum era justamente só... não precisa de documentação, porque ele era o oposto, o contrário do cascata. Entendi. Então, é como se pintasse o cascata de... Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, quando, na verdade, tudo é uma cópia do outro, né? Só com as Então, eu preciso definir a história no momento que eu estou desenvolvendo. Eu não preciso definir todas as regras de negócio. E aí, começou a criar-se uma bagunça nesse processo. Não tinha documentações, então alguns projetos, algumas frentes, algumas melhorias que foram criadas nesse período, a gente não teve documentações, a gente precisou refazer em algum momento tudo isso. E aí, como a gente é regulado pelo Banco Central, cadê a documentação? Cadê a política? Mas a Ágil não pede documentação, não pede política. Fala isso pro Banco Central. Então, começou a ter esse choque de cultura. Gente, não é bem assim, não é por esse caminho. Eu queria... fazer o seguinte, a gente está mais ou menos aqui com dois cartões e o pessoal... crédito pessoal. O que eu queria fazer é pegar desse período agora, na verdade, para quem está nos ouvindo não está familiarizado, para a gente fazer um recorte e falar como está hoje, que aí depois a gente vai pontuando, porque vocês têm bem mais produtos hoje, então talvez quem está nos ouvindo não está familiarizado com todas as ofertas que vocês têm disponíveis. Tanto que é o banco Carrefour, né? Exato. E aí o pessoal também já vai se perguntando como é que foi evoluindo, assim. Hoje nós diríamos que nós estamos com 3 produtos de cartões de crédito. Então, nós temos cartão Carrefour, Atacadão, Santos Clube. Nós temos o empréstimo agora mais estruturado também para essas mesmas unidades de negócio. Temos seguros, seguro de vida, prestamista, residencial. Tem um leque de seguros enorme hoje que o time ali toca forte. Temos o consignado, que é um produto que foi o nosso último produto a ser lançado, né? Temos adquirente também, então nós temos uma maquininha chamada Apag, que hoje o grupo oferece também para o cliente ali que quer vender os seus negócios, né? No seu comércio. Temos a conta digital vinculada a essa maquininha também.
E, além disso, nós temos alguns benefícios, serviços, né? Acho que Serviços financeiros como um todo, então saque, parcelamento de fatura, Eu vi bilhete único. isso, recargas de bilhete único, Pagamento de pagamento de contas, recargas de Trazendo celular. a conveniência, né? Exatamente. Isso. Justamente bem legal. Porque aí o cliente, ele tem um crédito, mas ele usa o crédito da forma que ele achar mais conveniente. O que eu tinha achado legal também eram algumas ofertas. Porque assim, vamos lá. Isso é até um dos motivos aqui do podcast. Em determinado momento da vida, todo mundo criou um cartão próprio, né? Então, e aí você fica se perguntando quais são os benefícios também. Eu acho que é legal também, pelo diferencial de você, se conectar com toda a estrutura. E que eu achei legal de repente a pessoa consegue parcelar em mais vezes determinados produtos, de repente, sei lá, uma linha branca da vida, algo do tipo. Os descontos em combustível ou em outros. Vamos dizer assim, à medida que o ecossistema Carrefour cresce, o produto financeiro também fica mais forte. Ele dá acesso a mais benefícios e para aquele cliente ali faz todo sentido, né? Sim, e a gente olhando como um ecossistema mesmo, todo o grupo Carrefour, a gente olha os nossos produtos aí, cartões também dando esse acesso a benefícios dentro do ecossistema. Então, como você colocou, então a gente tem o posto, então os nossos produtos dão ali um diferencial no abastecimento, que só este cartão vai ter ali acesso. Tem o e-commerce, um diferencial dentro do nosso e-commerce. E assim vai para cada um dos produtos financeiros. Eu diria que, por exemplo, os produtos financeiros aqui que a Mônica comentou, ele oferece mais prazo. Então, se você for na drogaria com os nossos produtos, você tem mais prazo. Abastecimento é um diferencial. Você não paga em 30 dias o abastecimento. Se você quiser, você pode. É uma decisão sua. Mas nós oferecemos até 70 dias para você para você pagar esse abastecimento. Bem legal. Isso foi um case, inclusive, foi um dos maiores shares que a gente tinha dentro do posto, era pagando com o cartão Carrefour. Caramba! Que era o cliente ia lá para pagar. Ele ia no posto do Carrefour para pagar com o cartão Carrefour, porque ele tinha esse prazo. E vai o sistema se adaptar para essas condições todas aí. A tecnologia que lute. Não, e exatamente assim, além de o grupo se preocupar muito na qualidade do produto, nesse caso do combustível, etc., oferece ao cliente esse prazo para garantir que ele tenha um pouquinho mais de tempo ali para fazer o pagamento daquele abastecimento. E aí vai aumentando o LTV daquele cliente dentro da organização, né? Então, o cliente termina ali criando uma relação com a marca. Eu achei bem legal que eles falaram do Atacadão e do projeto. Então, você vê que oferta a maquininha, porque tem muita gente que vai comprar, né, em atacado, vai comprar os produtos para revender nas suas vendinhas, para revender. E aí, vocês já trazem ali a maquininha também. E eu acho que as pessoas, né, em geral, principalmente quando o assunto é cartão, eu sinto que existe muito desconhecimento da parte tecnológica, né? Quem que é a credenciadora, qual o papel dela, aí tem a bandeira, aí vocês eram private label, depois foram bandeirados, né? E o que troca, vocês tiveram que trocar na época, né? A forma de captura ali do cartão de todas as lojas. Tem muitas marcas hoje que estão fazendo esse movimento de sair de private label para irem para bandeirados, né? Então, foram muitas mudanças que também foram mudanças de software, né? No fim das contas, que vocês tiveram. E como que foi lidar com o legado, né? Eu acho que isso é um desafio que 9 entre 10 brasileiros do mercado financeiro passam, né? Porque, no fim das contas, ali, por mais que vocês tivessem um roadmap, a realidade de vocês era um private label. Então, não tinha necessidade ali de vocês estarem transacionando com bandeiras. Então, eu preciso ter o PCI, né? Não preciso. Eu vou por um sistema que vai assim, assim, ou eu simplesmente pego o número do cartão, lanço no meu RP, e ali já foi a minha captura de dados, porque eu posso decidir minhas regras num private label ali de arranjo fechado, né? E aí, como que é Bacen, arranjo fechado, depois arranjo aberto. Então, eu acho que é legal também a gente ouvir um pouco desse... Ou quando foi a maior mudança que vocês passaram, seja a nível de compliance, ou quando vocês tiraram a licença, né? Ou seja a nível de tecnologia, de todas essas linhas do tempo que a gente foi fazendo aqui, quando que foi ali a maior mudança no quesito financeiro? Então, você falou muito ali da transformação digital, da parte da cascata para Scrum, né, que é uma mudança bem significativa numa cultura, mas a gente sabe também que nosso PM, Banco Central, ele aparece ali para ditar os backlogs, né, da gente. Quando que aconteceu isso nessa linha do tempo? Como que foi lá dentro?
Não, eu diria que alguns momentos, por Tá. exemplo, a transição de um cartão private label para um cartão bandeirado nos obrigou a trocar, inclusive, de processadora na época. Sim. Eu me lembro que a processadora do private label dormia às 10 horas da noite e só acordava às 6 horas da manhã. Porque era um processo... Adoraria ter essa rotina. Nossa. Era um processo, assim. Então, da meia-noite, lógico, nós tínhamos um sistema online ali que Sim. trabalhava na autorização, mas o sistema mesmo onde você conseguia visualizar, atender o cliente, outras coisas... Extrato tudo, só D-1. Até porque a loja, porque aí lembra, é um cartão que só funciona dentro da loja. A Isso. loja, ela fechava às 10. Então, é um ok. cartão que não vai estar transacionando Perfeito. fora. Então, ali a processadora, naquele momento, atendia Atendia. tudo. Acho que até a realidade da loja hoje mudou, né? Tem... Aí existem lojas 24 horas. E aí, consequentemente, nós tivemos que, vamos ampliar esse negócio. Tivemos que fazer essa transição por uma processadora na época que conseguisse absorver essa nova necessidade do cliente e do negócio. Nós tivemos que mudar, e aí, consequentemente, teve que mudar sistemas internos, processos, tivemos que trazer pessoas que, consequentemente, conheciam tudo, porque você tem que mexer com prevenção à fraude, autorização, segurança, Análise tem muita de crédito, coisa, análise de né? crédito. Né? Então, naturalmente, você teve mudanças sistêmicas, operacionais e aí, consequentemente, de pessoas, porque você precisava ter isso. Sai de um ambiente restrito, vamos dizer assim, para um mais amplo. Isso, exato. Então, você teve que ampliar essa expertise. E aí, consequentemente, o nosso PM, Banco Central, ele também veio com várias outras coisas, porque o mercado de cartão de crédito tem subido muito. Acho que em 2015, 16, não me recordo, que foi um momento de transformação digital, mas que o Banco Central veio falando que rotativo já não poderia funcionar como 2015, funcionava. Atraso também teria que mudar a dinâmica de cobrança de atraso e essas questões. Então, nós tivemos que lidar com toda a complexidade ali do ambiente, que era a transformação digital e outras coisas, ágil, etc., para implementar essa mudança que mexeria significativamente. Essa palavra mágica, que mexia diretamente com o resultado da companhia. Sim. Porque banco, quando você fala de juros, encargos, o impacto ele é considerável. Muito maior. E aí é sensível. Então, nós tivemos ali que pensar na melhor estratégia para implementar no cliente e também no banco para trazer ali o efeito que se esperava. Mas conseguimos ali implementar algo importante que deu bastante resultado. Então, eu diria que nós tivemos várias mudanças sistêmicas, operacionais, que tiveram que ser feitas nesse meio tempo. E aí, até retomando, quando a fundação é muito bem sólida e muito bem feita, naquele momento que a gente mudou para uma outra processadora para atender um cartão bandeirado, e aí olhando justamente pela questão de negócio mesmo. Com o cartão bandeirado, eu vou conseguir expandir, eu vou conseguir abrir outras bandeiras, eu vou conseguir negociar com bandeiras, coisas que eu não tinha. Ali dentro, a autorização, quando é private label, dentro da loja, é uma transação on-us, que a gente chama. Então, ela não tem ali o trilho, não passa pelo arranjo das 4 partes, né? Ela é diretamente... Então, a gente não tinha um MDR com bandeira. Então, acaba que me abrindo um leque de possibilidades de receitas também com a bandeira. Então, eu posso ter um MDR com bandeira, né? Eu posso ter umas negociações diferentes. E isso abria a possibilidade. Então, quando a gente trouxe esse projeto e estruturou muito bem ali a parte tecnológica da processadora, possibilitou que no futuro a gente conseguisse depois, com mais facilidade, criar o cartão atacadão e depois o Sans Club, que na verdade era um copia e cola do cartão. Né? Perfeito. Cartão Carrefour que a gente lançou há 10 anos atrás. Sim. A gente só mudava o número do BIM. Então, claro, tem algumas limitações que a gente quer, por exemplo, quero fazer isso muito mais rápido, né? A gente sempre acha que 6, 8 meses, 12 anos, dependendo da complexidade que a gente coloca no projeto, é muito demorado, né? Então, a gente sempre quer fazer, tipo, em um mês, né? Mas, assim, olha a complexidade de um cartão de crédito, né? A integração com aplicativo, com sistema, com parceiros, crédito, né? Como você colocou, análise de crédito, tudo isso muda. Muito. Então, foi mais ou menos assim. Então, a gente foi muito bem assertivo lá no momento passado para que a gente conseguisse fazer essas mudanças.
Tava vendo aqui, um dos números que a gente viu é que, acho que no grupo, 78%, você acha que era a notícia desse ano, né? 78% dos consumidores do grupo estão comprando em canais digitais, assim, então é um número super relevante. Vocês, por exemplo, do banco, quando eles vão fazer essas compras, vocês entram na cadeia como a parte do checkout dos canais digitais? Como é que vocês olham também esses pagamentos para suportar aí todo o grupo? Quando é dentro do nosso ecossistema, a gente entra com um meio de pagamento ali, né? Tá. E aí tem prazo, tem desconto, tem os benefícios com que um cliente ele escolha o nosso cartão ao invés de outro cartão concorrente. Então, esse é o diferencial que a gente tem hoje, né? Então, e aí quando a gente fala, por exemplo, de pagamento de fatura, a gente... Até o momento da gravação desse podcast, somos o único emissor que faz o pagamento da fatura de cartão de crédito via Pix. Perfeito. Então, o cliente ele tem o código de o QR Code do Pix Copia-cola ali. ou geração do copia e cola no aplicativo e faz o pagamento. Porque isso, para mim como emissor, é muito mais barato todo o processo de liquidação do que um KNAB ali dentro, né? Um boleto. Então, ou eu faço esse cliente ir na loja também, porque eu tenho uma recorrência de compra. Já que ele está na loja, ele vai comprar. Então, paga seu cartão também na loja. Mas tudo isso tem benefícios. Porque o que o cliente vai ganhar em pagar com um Pix ou pagar na loja, ao invés de um cartão, um boleto, por exemplo? Ou a recomposição do limite. Então, quando você começa a colocar os gatilhos de negócio versus alinhados e muito bem entrelaçados ali com o benefício para o cliente, é mais fácil você deslanchar esse ponto, né? E hoje o nosso pagamento do Pix é maior do que o pagamento via boleto. Viva! Todo mundo agradece o negócio, o cliente. E aí você pensa no cliente, porque efetivamente Pix é algo que o nosso PM, Banco Central, priorizou na agenda dele e isso se tornou mandatório, enorme, né? proporção e tal. Então, naturalmente, é muito fácil o cliente usar isso. Ele já sabe como fazer. E aí, a partir do momento que você coloca como opção ele pagar a fatura com Pix, naturalmente... você dá ao cliente uma opção que para ele é tranquilo E fazer. quando não tem, eu acho que inclusive acontece até uma percepção negativa de marca, assim. Hoje já... Pô, os caras são antigos, assim, não exatamente. tá... Exatamente. Quando chega em algum lugar que, por alguma razão, não aceita Pix, você até desconfia, assim. Fala, eu não aceita. Esses dias eu achei muito estranho. Pelo menos assim, eu falei, não é possível. Eu fui pegar um táxi, Sim. e aí eu cheguei no táxi e eu não ando com dinheiro no bolso. Sim. Literalmente, não ando. E nem cartão agora. Sim. Deixo na um wallet ali do celular celular e vou também. embora. E aí eu cheguei no táxi, eu falei, o senhor está disponível? Estou disponível, não sei o que. Então me leva, não interessa e tal. Aí ele, não, tudo bem, leva. Eu falei, o senhor aceita Pix, né? Aí ele falou, não aceito. Aí eu falei, mas o senhor aceita cartão? Também não aceito. Aí eu falei, meu senhor, como que eu te pago? Acho que ele não queria te levar lá, hein, cara? Eu falei, como que eu pago, né? Eu não conheço outro meio de pagamento a não ser esses. Porque é algo comum, né? Mas você ainda percebe que existe estabelecimentos ou tipos de serviços que ainda não aceitam cartão, não aceitam, por exemplo... O Pix, ele acaba, acho que muita gente, quando nesses cenários onde não usa, acho que não é nem por questão de negócio. É legal. Eu acho que é mais isso por legado. Eu não vou conseguir conciliar, eu não estou preparado ainda para receber. Porque realmente... Na nossa carteira de enterprise, né, grandes grupos que a gente atende, fez parte da implementação do Pix toda a parte de reviver, né, junto com eles, rememorar toda a parte de conciliação, né? A gente tem uma API específica de conciliação, então a gente consegue gerar para os clientes todos ali, independente de se eles conciliam via KNAB, né? Não, mas meu RP e tal, não, tudo bem, você pode exportar via KNAB, né? Então a gente, por exemplo, que está aqui na fronteira do conhecimento, né, que está com a tecnologia de ponta, se você me perguntar, Tícia, então você gera um KNAB, mesmo você sendo uma empresa? Sim, porque o meu cliente, ele quer consumir KNAB. Enquanto os RPs todos só não tiverem APIs ali para eu mandar um webhook, né? E aí simplificar tudo, eu vou precisar... E eu perco o cliente se eu não estou ali. Então, a gente vive muito nesse momento híbrido ainda, apesar da barreira cultural da PF, na pessoa física, ter diminuído muito. A barreira cultural e
tecnológica da PJ, né, de qualquer estabelecimento ou grandes grupos, é muito grande porque a tecnologia não foi pensada 24/7, né? Então, quando às vezes a gente fala assim para algumas pessoas, não, porque nosso produto é 24/7. Aí a pessoa pensa assim, não, mas todos são. Não são, tá? A maioria desliga ali, tá horário, só vai rodar uma rotina no outro horário. Então, se seu cliente quiser olhar o extrato dele, ele não vai conseguir, você não vai ter extrato. Você só vai receber o extrato no outro dia, né? E aí as pessoas começam a ver o impacto que às vezes isso tem. Poxa, será que é por isso que eu tô perdendo share de mercado? Porque meu cartão, né, próprio ali do meu estabelecimento começou a cair e eu tava achando que era porque às vezes é simplesmente porque você não consegue exibir as últimas movimentações da pessoa. E ela fica meio cega ali, porque antigamente, não sei se vocês lembram, né, pré-roxinho, a gente a gente recebia a fatura no final do mês. Eu tenho um Só aqui, sabia lá, né? Eu tenho um cartão que eu tô lutando para sair dele. Quem escuta o Let's Open sabe que eu sempre reclamo lá. Porque eles não estão no Open Finance também, enfim, tem uma série de coisas. Mas as transações de sexta para segunda-feira, ele só atualiza na segunda-feira. Todos os bancos, tá? E aí, Todos. eu sinto que, em alguns momentos, eu penso assim, eu acho que ele faz de propósito, cara. Porque aí eu não vou acompanhando como é que a coisa Não, tá Gasta indo. mais. E eu deixo me levar aí pelo final de semana, mas é meio revoltante. Você fala assim, pô, 2024... Arquitetura, velho. Arquitetura. Se a gente parar para pensar, os bancos, eles foram os primeiros a implementar toda a parte de software aplicado ao mundo empresarial lá nos anos 80, anos 70. Mas, pô, você faz um investimento enorme, compra os mainframes todos, e aí agora vem um pessoal dizer que nuvem é melhor, depois que você, né, já comprou um parque de máquinas e que você precisa mudar toda essa estrutura. Mas cada vez mais, né? Eu sinceramente, ainda não entendo algumas coisas. Por exemplo, o concorrente do Laranjinha e do outro que eu estava, as plataformas deles não se conversam. Sim. Porque, por exemplo, você tem uma fatura no seu cartão de crédito. E aí você quer antecipar essa fatura para liberar o limite. Se você faz isso, por exemplo, hoje, o pagamento você faz da sua conta mesmo, usando ali hoje, só que só libera o limite de segunda para terça, por exemplo. Ou seja, você tem que esperar quase que vários dias. E nós estamos falando de uma mesma instituição, dentro de casa. A diferença é que você tem um módulo de cartão. Um tá no quinto andar e o outro tá no quarto. Exato. Você tá no São módulo do cartão diferentes. e conta corrente, eles não se conversam, entendeu? Mas a gente teve um case de insucesso, né? Vamos compartilhar também nossos erros Sim. aqui nesse quesito. Quando a gente estava nesse processo, né, de meios de pagamento digitais, as carteiras digitais estavam chegando, né, no Brasil, estava começando a se tornar mais popular. Não popular, mas estava começando ali, Samsung Pay, Google Pay. A gente falou, vamos criar uma carteira Carrefour Pay. E aí, o grande case foi assim, todo o processo, né, da criação da carteira já foi um grande aprendizado, né? Sim. Uma grande dificuldade ali, desafios. Porque a gente tinha que transacionar on-us e off-us. Então, como é que, né? Eu vou começar numa carteira digital transacionando on-us. E aí, um outro desafio foi, ok, para quê eu quero ter uma carteira digital? Se já existe Google Pay e Samsung Pay. Então, o propósito e amarrar o benefício com o ecossistema e como que isso poderia fazer com que o cliente escolhesse colocar o cartão dele, seja o nosso ou outros cartões nessa wallet ao invés das outras, a gente não foi estruturado, né, dessa forma. Então, foi um produto que a gente lançou E descontinuou. e descontinuou, porque não tinha ali benefício, né, agregado. Eu queria até aproveitar essa deixa e assim, até dado o histórico de vocês do início da carreira, não sei se vocês ainda fazem muito, pelo menos quando eu estava em banco, eu chamava de carrapato, né? De ficar ouvindo ali o atendimento, mas como é que tem sido também essa relação com o cliente no desenvolvimento de produtos? Como é que isso tem impactado as features também? Porque eu acho que um dos benefícios de você, de fato, verticalizar, criar essa vertical financeira, é porque talvez o que não teria, né, nesse caso da carteira,
mas é o que existe nos produtos que vocês têm hoje, que é o contexto para quem está vivendo aquele ecossistema ali. Então, você realmente faz muito sentido para o consumidor, que é do Carrefour, já utilizar aqueles produtos. Mas como é que tem sido esse desenvolvimento? Como é que o cliente também tem impactado, né, nessas decisões de produto e de sistemas? Eu diria assim que nós, principalmente... Eu acho que eu e a Mônica, como nós viemos ali da central de atendimento, nós sempre ouvimos muito o cliente desde lá de trás, né? E nós levamos para o banco. Acho que você chega com uma expectativa muito alta de que, nossa, eu vi o cliente falar isso, vamos mudar. Só que você tem que levar em consideração... Desculpa te cortar, mas o cliente vai falar, não quero anuidade. Isso. E aí você chega lá, não, o cliente não quer anuidade, não sei o quê. Mas espera aí, anuidade mexe com o resultado. Como é que você... Se eu pudesse, eu queria uma feature de não pagar a fatura. Até que ponto você também tem que ouvir o cliente, né? Então você tem que ter essa noção. E aí, então, desde o início, nós sempre ouvimos o cliente, efetivamente, para entender o que faz sentido, o que não faz sentido, tá bom? Como é que eu alinho isso com a expectativa do negócio, combino esses dois para efetivamente pensar em uma evolução de produto ou até um produto novo, né? Mas eu diria que o cliente em si é algo que nós sempre fazemos e ouvimos ele. Eu vou citar aqui um produto específico que tive participação no lançamento dele, que era de negociação da fatura. O cliente basicamente chegava um determinado momento que ele não conseguia pagar a fatura. E aí nós tínhamos ali algumas opções de ele fazer o pagamento, só que havia muitas regras, né? Então, o senhor tem que fazer isso no dia tal, porque se não fizer no dia tal, não tem como fazer. Nessas condições, dessa forma. E aí nós quebramos ali algumas regras na época, porque nós ouvimos o cliente. Peraí, nós tínhamos um perfil de, por exemplo, o vencimento dele é dia 10, mas ele paga, a fatura dele é R$200. Ele paga R$100 no dia 2, paga 50 no dia 5 e paga os outros 50 no dia 10. Somando dá R$200, que é o pagamento da fatura. E aí, o que nós poderíamos fazer, talvez, para efetivamente permitir que esse cliente conseguisse se organizar? Criamos uma opção de parcelamento, onde eu defino uma data limite para ele pagar a entrada e eu somo todos os pagamentos dele até aquela data. E se efetivamente ele contratou um parcelamento e pagou aqueles valores, mesmo que picadinhos, somados, igual ao valor da entrada, eu dou baixa e faço o parcelamento. Então, nós começamos realmente a ouvir o cliente, ver qual que é a necessidade para implementar um produto que hoje é um dos produtos financeiros que traz um resultado significativo ali para o banco. Se você bota muita regra, se bobear, ele larga para lá, né? E nem todo brasileiro recebe no final do mês, né? A gente parte dessa premissa e tem gente que vive de diária, tem gente que vai um bico ali, um job aqui. Uma e aí vai de Uber. né? E aí vai juntando dinheiro. Consegui. Hoje só paro quando eu terminar a minha fatura do Carrefour. Exato. Então eu vou fazer a entrega. E aí a gente tem que se adaptar, total. E hoje, dentro das squads, né? A gente define ali, como é que a gente tem que trabalhar, a gente define ali a parte macro do produto que a gente quer desenvolver ou quer testar, né? Então, por exemplo, a gente vai lançar um produto novo que ainda não posso dizer para vocês. Quem sabe depois a gente... Pode, claro. Não. Depois eu venho aqui fazer da minha parte, fica à vontade. E aí a gente tem a definição macro do que a gente quer lançar. A gente vai entrevistar com os clientes e testar e assim, fazer perguntas um pouco direcionadas, né? Então, o que você acha de um produto assim? Você usaria? O que você mudaria? E aí, sim, a gente consegue ir, como o Roger comentou, ajustando a necessidade de negócio com o falar ali, o desejo do cliente, para que ambas as partes também sejam um pouco atendidas, né? E o próprio banco tem investido nessa parte de pesquisa, de análise do cliente. Então, nós temos pessoas dedicadas hoje que fazem pesquisa. Então, nós estamos, por exemplo, testando ou pilotando alguma coisa. Tá bom, convidamos o cliente quis participar, depois de um tempo, um mês depois, chama os clientes que estão participando. E aí, me conta, como que foi a tua experiência? O que você acha? Onde não está legal? Então, esse trabalho de pesquisa é algo que tem se tornado muito comum e que as pessoas, elas naturalmente hoje integram as squads que trazem esses inputs
que aí direciona a tomada de decisão, Perfeito. muda a rota, olha, isso aqui não tá legal, e você vai ajustando, adaptando, para efetivamente chegar ali no objetivo. E não é só pesquisa tipo Focus Group, que é aquele Isso. grupo de cliente, não, coisa simples mesmo. Posso mandar um formulário via e-mail para o cliente ou até mesmo olhar os comentários na Store, Sim. que a gente está usando bastante isso. Então, Sim. um produto que já São os existe, inputs o cliente, ricos, né? exatamente, É, o cliente eu- está falando ali. Eu acho que de conversas simples, acho que vem os maiores insights. É. Sabe? Porque muitas vezes nós queremos estruturar um roteiro absurdo de Enviesa, que, não tem vamos jeito. criar isso, fazer aquilo, fazer um evento. Porque antigamente tinha muito isso, né? É. Vamos fechar uma sala, vamos levar as pessoas, vamos fazer isso. É importante? É, traz resultado, traz. Mas muitas vezes tem a resposta que você precisa, tá em uma conversa informal ou em um diálogo simples que você acaba capturando. E a gente, como era da central de atendimento, a central de atendimento tem muito input. Muito. Então, um dia que a gente passa lá, a Ixi, você gente sai de produto, com- a gente sai com backlog É, por 2 tem- anos. escrita. Tem umas IAs, né? Aproveitando o momento de IAs muito forte. Tem umas IAs, inclusive, disso, né? Elas conseguem... Você pede para elas ali agruparem por tema, por isso, aquilo, outro. E ela já entrega ali, basicamente, um relatório de insights conforme no atendimento do dia. Cara, para quem tem base, é isso que eu ia comentar, né? Para vocês que são case de sucesso, isso é ouro, né? Quem tá ainda tentando rampar, ainda tem menos clientes ali, a amostragem ainda termina sendo mais enviesada de um grupo com comportamento X, né? E a gente também tem que saber diferenciar quando a gente tem base e quando a gente não tem, né? Mas, para vocês que têm, para outras empresas que tenham, cara, as IAs, elas vêm ali muito para... Óbvio, para mim, nada substitui a sua percepção, porque você tem um repertório mental. Sim. Você está ouvindo aquilo ali, você já rememora algumas coisas, né? Mas você também recebeu um relatório como esse. Nossa, apareceu 375 vezes isso, usaram a palavra tal para se referir a tal coisa, então a Até gente para tá saber comunicando quais errado. áudios você vai também puxar para... Muito. Tem muita ferramenta boa agora disso. A gente está caminhando para o final, inclusive tem... bom, a gente pode ficar aqui muito tempo explorando Sim. as oportunidades, mas a gente já falou de alguns aprendizados importantes aqui, de olhar para a arquitetura desde do início, de entender talvez aí até a ambição no dia zero, né? Que eu acho que é isso. Você fala assim, não, eu quero agnóstico à moeda porque, sei lá, vai que eu vou vender para... Exato, Enfim, exato. acho que isso foi um insight bem legal. A própria evolução de produto de vocês e como que se escuta o cliente, etc. Acho que essa importância do ecossistema também foi bem legal. Achei interessante que você compartilhou, inclusive, também o case de insucesso ali. Sim. E a gente está tentando reservar para o final dos podcasts aqui um momento também de dicas, recomendações. O que vocês poderiam compartilhar de conselho para quem está no início dessa trajetória de criar uma vertical financeira e, de repente, é um varejista ou é uma, sei lá, pode ser qualquer outra empresa que tem uma audiência e está vendo uma oportunidade ali de facilitar a vida dos clientes deles. Eu diria calma. Respira. Foi o melhor conselho, já pode... Já vai direto no Bacen pedir a licença. Leia todos os... Isso, eu falei calma, respira. Primeiro, aquilo que nós falamos, eu acho que no meio, no começo da conversa, né? Eu acho que precisa entender efetivamente o que você quer oferecer, o que te diferencia também, porque, igual a Mônica falou, vamos lançar uma carteira digital aqui, faz sentido? É o que o meu público busca? Está alinhado com a minha estratégia de negócio? Não está? Então, acho que ter em mente essa visão estratégica do que nós gostaríamos de oferecer para o cliente. É o que o cliente realmente busca no NPS, em pesquisas, aparece as necessidades da pessoa e ela demonstra ali realmente uma carência em cima de determinado serviço, produto, e é possível oferecer isso para ela, tudo bem, eu acho que aí você desenha bem isso, constrói bem isso, né, estressa, vê realmente o tamanho dessa oportunidade, porque eu sempre falo, você não pode simplesmente olhar de uma perspectiva, você tem que avaliar a análise, tem a viabilidade técnica, operacional e de negócio. Se essas três coisas mostrarem que efetivamente faz sentido investir, aí você compartilha isso com as pessoas que fazem parte ali das tomadas de decisão para que vocês comecem a pensar como colocar isso. Talvez pedir ajuda, inclusive, externa, porque muitas vezes nós estamos tão ali com a visão interna, achando que aquilo é o que precisa ser feito, e às vezes vale a pena ouvir uma consultoria,
uma pessoa que é do mercado, para realmente complementar ali o seu plano, a sua estratégia, e aí depois você começar efetivamente a ir atrás de como colocar aquilo em prática. Mas eu diria que as minhas 2 palavras iniciais, elas são fundamentais. Boa. Eu acho que quando você tem um propósito muito bem sólido e muito bem claro, até para a organização fica fácil de você também conseguir espalhar isso e ter essas análises que o Roger colocou aqui. Então, até só para complementar, porque ele foi perfeito aqui na colocação, eu acho que tenha muito claro o que você está, para quê, por quê, para quem você está fazendo aquele produto. Ou querendo abrir ali uma fintech, né, e oferecer algum tipo de serviço. Então, e não pense só no agora, pense como que isso é difícil, vai ter que ter uma bolinha de cristal, mas você vai ter que pensar e olhar e projetar isso, como é que isso vai permear ao longo do tempo, porque com as coisas que estão acontecendo hoje em dia, e até a gente brinca aqui, o Banco Central é o nosso PM, mas ele tem trazido muita inovação muito legal. Sim. E ele tem avançado 1000 anos. Exatamente. Em um ano, né? Então, o Pix veio, o Drex. Então, são coisas que a gente precisa pensar o que vai ser o amanhã, né? Então, tentar exercitar e estar muito bem alinhado com o mercado. Então, a pessoa tem que estar constantemente se atualizando, em evolução, olhando, conversando, exatamente, ouvindo aqui o podcast, Verticalizando Gigantes, porque só assim você você vai estar antenado, total, né? Então, se você está para trás, você já ficou, a sua ideia já morreu. Boa. Tici, você tem mais alguma colocação, um recado final aí para nossa audiência? Acho que realmente um baita case, né? Dos mais relevantes que a gente tem no Brasil hoje. Super parabéns. Fiquei muito feliz de saber que vocês, na verdade, estão ao longo da história do baita case, né? Porque vocês poderiam, inclusive, ter entrado ontem e eu ia elogiar do mesmo jeito, porque eu acho um baita case. A forma de captura de valor no ecossistema. Né? Então, você vê exatamente aonde você tem interação e como você pode capturar e entregar valor. E assim, gerar, né, rentabilidade. Na área, a gente se posiciona no mercado, né, que a gente tem 3 verticais, Tech, Regulation e Service. Né? Eu acho que vocês corroboraram muito, fico feliz porque corroboraram muito com a tese que eu tenho de negócio, que é justamente a tecnologia, a regulação e o serviço, que é a parte operacional, né? Então, não adianta a gente olhar só para uma vertical ou só para outra vertical. Você precisa verticalizar um gigante, né? Você vai precisar de alguém, de algum player que, de fato, consiga olhar esse 360, porque dificilmente você vai ter pessoas lá dentro que já tenham essa expertise. Você pode ter um time que possa aprender muito rápido, né? Está muito disposto, mas aquilo que vocês trouxeram, a curva de aprendizado, muitas vezes, ela é de 4 anos, mas se você consegue cortar esse caminho e trazer pessoas que já sabem, seja recrutando, seja contratando a consultoria, seja contando com players como a área e tantos outros que hoje se posicionam, putz, mas não é empresa de tecnologia? Não tem como ser, né? No nosso caso aqui, é tecnologia regulada. Então, como que eu não vou falar de regulação? Como que eu não vou auxiliar o meu cliente com a parte regulatória? Como que eu não vou colocar para ele o KYC, né, que é um dos nossos maiores produtos hoje, é o KYC as a Service. Então, toda a parte de credenciamento, onboarding, a gente tem uma automatização, a gente automatizou 100% da conta PJ, que é um dos maiores dores, né, hoje do Brasil, firmas de poderes e etc. Então, por quê? Porque a regulação anda do lado de tecnologia. Né? Então, eu acho que vocês provavelmente passaram muito por isso. Eu acho que esse tema de regulação e tecnologia tem que ser frisado, né? Quando a gente decide verticalizar um gigante. A gente está adentrando em um mundo que tem o Banco Central, que pode ter a SUSESP, né? Que pode ter em outros países outros fatores e que não é simplesmente quero fazer um cartão, manda o card design e tá pronto. Né? Eu acho que bom, toda a normativa e regulamentação é fundamental. Perfeito. Quando você não tem isso, vira uma terra de ninguém, né? E é o cliente que sofre, inclusive a empresa que pode sofrer também. Sim. Então, Inclusive, dentro do calma, respira ali, a própria regulação, ela te dá esses caminhos para respirar e entrar com calma, né? Exato. Você não precisa... Você tem prazos, né? Tem etapas, tem processos, né? Você consegue testar algumas coisas, você consegue, enfim...
Você tem uma série de possibilidades hoje que não existiam, sei lá, há 10, 15 anos atrás. E não necessariamente você precisa se tornar uma instituição financeira. Você pode ser uma instituição de pagamento. Então, o Banco Central também te dá a opção, por isso que é importante a empresa saber o que ela quer efetivamente ser, o que ela quer entregar. Porque dependendo, ela pode ir para um caminho mais curto, um caminho com menos regulamentações. Depende muito ali do que a empresa quer começar a oferecer. Perfeito. E aí é aquilo, né? Muitas vezes nós queremos oferecer o todo já. Mas realmente eu preciso oferecer o todo? Ou eu começo com algo pequeno, vou crescendo, o próprio Roxinho, como vocês comentaram, começou por um produto específico, mesmo assim com uma fila de espera. Sim. Né? Sim. Alguns foram convidados, depois foi criando-se uma fila, e isso foi ganhando uma proporção enquanto eles estavam trabalhando ali, aperfeiçoando o produto para se tornar quem eles se tornaram hoje. Então é isso. Eu acho que o calma respira é sempre válido em todas as situações. Muito bom. Rogério, Mônica, super obrigado. E já vão reservando a agenda, porque o pessoal vai pedir para a gente explorar mais assunto com vocês aí. Com certeza a gente, enfim, acho que vai ser legal também ter outras oportunidades, porque é isso, assim, não é uma jornada de um dia pro outro, ainda mais quando você começa a oferecer tantos serviços e produtos complementares, né? Então, acho que além do calma, respira, eu acho que tem a resiliência aí, porque é uma jornada, principalmente para quem quer estar presente na vida do cliente, quer conquistar essa principalidade, etc., as necessidades vão alterando ao longo do tempo, né? Então, tem que estar preparado para isso também. Então, agradecer a presença de vocês e da audiência que acompanhou a gente. Continuem aí acompanhando o Verticalizando Gigantes. Todos os links dos perfis deles estão aqui na descrição do episódio, de todo mundo que participou. Os cortes também, acompanhem, compartilhem no Slack, se for de fintech, ou no Teams, se for do bancão. Compartilhem para todo mundo aí, no WhatsApp também. Obrigado por compartilharem e acompanhem aí a série. Muito obrigado. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.